O seu coração está dividido, por isso serão culpados. Oséias 10, verso 2. Essa passagem pode ser usada em referência ao povo de Israel como uma nação e não é menos aplicável à Igreja de Cristo. Se a separação entre as distintas partes do corpo promoveria grandes desastres, quanto mais desastroso deve ser uma divisão no reino maior, o coração do homem. Se houver tumulto civil na cidade da alma humana, mesmo quando nenhum inimigo ataca suas paredes, ela vai estar em uma posição perigosa. Se a ilha de um homem é governada por 2 reis, então é desorganizada e em breve será destruída. Eu me dirijo para alguns nesta manhã, dos quais posso dizer: seu coração está dividido, por isso serão culpados. E assim vou me dirigir a vocês, em primeiro lugar, para observar uma doença temível. Em segundo lugar, os seus sintomas habituais. Em terceiro lugar, os seus efeitos tristes. E em quarto lugar, as suas consequências futuras. Observe-se então que o nosso texto descreve uma doença temível. O seu coração está dividido. Eu chamei o texto de uma doença temível e isso vai aparecer muito facilmente se você observar, em primeiro lugar, que ela afeta uma parte vital. Não é apenas uma doença na mão que a reforma poderia curar. Não é meramente uma doença no pé que a restrição pode, às vezes, acalmar. Não é meramente uma doença no olho que pode melhorar com a luz em cima dele. É uma doença de uma região vital, do coração. Uma doença em uma parte tão vital que afeta todo homem. A maior extremidade que o quadro sofre é quando o coração torna-se afetado, e especialmente tão afetado que o torna dividido. Não há nenhum poder, nenhuma paixão, não há nenhum motivo, nenhum princípio que não se torne corrompido quando o coração está doente. Por isso que Satanás é astuto e, sendo assim, se esforça para atacá-lo. Ele vai lhe dar a mão se te agradar. Você pode ser honesto. Ele vai lhe dar o olho se te agradar. Você deve ser exteriormente perfeito. Ele lhe dará o pé se te agradar. Você deve aparentar estar andando no caminho da justiça. Ele assim o fará, apenas deixá-lo manter o teu coração, apenas para deixá-lo governar. Ele estará bem contente em desistir de todo o resto, se ele tem o coração. John Bunyan descreve isso como sendo um dos termos que o velho Diabolos disse ao rei Shaddai. Ele disse: eu vou desistir de toda a cidade da alma humana, se você permitir-me viver na cidade do coração. Certamente havia muito pouco em seus termos e condições. Sim, mas desista do resto, você poderia dizer. Amigo, se você entregar o teu coração, ele retém todo o resto, pois do coração saem as questões da vida. Assim, a doença do nosso texto é aquela que toca uma parte vital, uma parte que, se uma vez afetada, tende a corromper todo o quadro. Mas você vai observar que a doença descrita aqui não lida apenas com uma parte vital, mas toca depois de uma maneira mais grave. Não basta dizer que o coração palpita. Ele não declara que as inundações da vida que saem do coração tornaram-se mais superficiais e menos rápida, mas declara algo pior que tudo isso. Ou seja, que o coração foi fendido em 2 e está totalmente dividido. Um coração de pedra pode se tornar carne, mas você pode transformar um coração dividido no que quiser, contanto que esteja dividido. Está tudo doente. Nada pode dar certo quando o que deveria ser um órgão torna-se 2. Quando um poder motivador começa a distribuir suas inundações de vida em 2 canais diferentes, cria conflitos e guerras. Um coração unido é vida para um homem, mas se o coração é cortado em 2, no sentido mais elevado, mais profundo e espiritual, ele morre. É uma doença que não está afetando somente uma parte vital, mas que vai afetar depois de forma mais mortal. Mas devemos observar este coração dividido novamente. É uma divisão em si particularmente repugnante. Os homens que são possuídos por essa divisão não se sentem impuros. Na verdade, eles estão em toda a sociedade, eles vão para a igreja, eles vão se propor a receber a comunhão e de serem contados como seus membros. E depois eles vão e se misturam com o mundo e não se sentem que se tornaram desonestos. Eles se acham aptos a misturar-se com os mundanos honestos e com os cristãos sinceros também.
Se um homem tivesse manchas no seu rosto ou alguma doença visível e todos ficassem olhando para ele, certamente iria se aposentar da sociedade e esforçar-se para manter-se em recluso. Mas o homem com o coração dividido não é assim. Ele vai para todo lugar completamente inconsciente de que sua doença é o de caráter mais repugnante. Devo mostrar-lhe como ele é? Pega o espelho e olha para o coração do homem e você vai perceber que é repugnante, porque Satanás e o pecado reinam ali. Embora o homem ande consciente de que é certo e do que é errado ao ponto de poder ficar desconfortável no seu pecado, ele tem um amor tão intenso por toda sorte de iniquidade que permite que os demônios repugnantes venham e habitem em seu coração. Mas sua repugnância é pior do que isso, porque ele está vivendo em pecado, ele é um hipócrita repugnante, fingindo que ele é um filho de Deus. De todas as coisas no mundo que fedem nas narinas de um homem honesto, a hipocrisia é a pior. Se você é uma pessoa mundana, seja uma pessoa mundana. Se você serve a Satanás, vai servi-lo. Se Baal é o seu Deus, vá servi-lo. Mas não coloque uma máscara no serviço e no seu pecado, fingindo estar fazendo algo para Deus. Seja quem você é, arranque a sua máscara. A igreja nunca foi feita para ser um disfarce. Coloque as suas cores verdadeiras em destaque. Se você prefere o altar de Satanás, que diga e que os homens saibam disto. Mas se você vai servir a Deus, sirva-o e faça-o de coração, reconhecendo Ele como um Deus ciumento, zeloso, que examina os corações e prova as rédeas dos filhos dos homens. É uma doença terrivelmente repugnante, esta de um coração dividido. Se o seu pecado fosse exposto, até o homem mais perverso do mundo não queria ter nada a ver com ele. Eu tenho visto, às vezes, casos assim. Um homem que fingiu ser religioso e regularmente ia ao culto foi visto em uma ocasião entrando em um salão de baile da classe mais baixa, numa boate. Ele começou de uma vez a mergulhar em suas festas com as intenções mais malignas. Ele é observado imediatamente. Até os sentidos dos próprios iníquos são despertados. Chuta este homem para o andar de baixo. É o veredicto unânime que ele recebe e mereceu muito bem. Quando o homem tem um coração dividido, tenta fazer o certo e fazer o errado, para servir a Deus e servir a Satanás ao mesmo tempo. Eu digo que a sua doença é de caráter tão repugnante e degradante que a própria pessoa mundana cuja lepra está em sua testa despreza, odeia e vai evitá-lo. E mais uma vez, a doença não é somente repugnante, mas sou obrigado a observar que é sempre difícil de curar, porque é crônica. Não é uma doença aguda que traz dor e sofrimento e tristeza consigo, mas é crônica, que faz parte da própria natureza do homem. Um coração dividido. Como você faz para chegar até isso? Se fosse uma doença em qualquer outra parte, a lanceta poderia encontrar e arrancá-la, ou algum medicamento poderia curá-la. Mas qual médico pode unir um coração dividido? Qual cirurgião hábil pode definir em conjunto os membros interrompidos de uma alma que foi dividida entre Deus e Mamon? Esta é uma doença que entra na própria natureza e faz parte do sangue, embora os medicamentos mais poderosos tentem eliminá-la. Esta é uma doença de fato que nada, exceto a graça onipotente, pode superar. Mas aquele cujo coração está dividido entre Deus e a Mamon não tem graça. Ele é inimigo de Deus, ele é um prejuízo para a igreja e ele é um desprezador da palavra de Deus. Ele é um maço amadurecido para a colheita do fogo eterno. A sua doença está profundamente enraizada dentro dele e se deixar sozinho, ele chegará ao mais terrível final. Certamente o seu fim será a destruição. Devo observar mais uma vez e em seguida deixarei este ponto da doença, que de acordo com o hebraico do meu texto, é muito difícil lidar com ela, pelo fato de ser uma doença lisonjeira. O texto se apresenta, o coração dele lisonjeia. Agora eles foram encontrados com defeito. Há muitos bajuladores astutos do mundo, mas o mais astuto é o próprio coração do homem. O próprio coração do homem irá embelezar os seus pecados. O homem é um avarento, agarrador de dinheiro, amante do dinheiro, mas o seu coração lhe lisonjeia que ele está apenas exercitando hábitos de negócios adequados. O homem, por outro lado, é extravagante e gasta os bons dons de Deus com as suas próprias más paixões. Em seguida, o seu coração lhe diz que ele é uma alma generosa. O coração torna o doce em amargo e o amargo em doce.
É tão enganoso acima de todas as coisas e assim perverso que tem o descaramento de colocar as trevas no lugar da luz e a luz no lugar das trevas. Agora, quando um homem tem um coração dividido, ele geralmente se lisonjeia. Bem, ele diz, é verdade que eu bebo um pouco, mas nunca houve um momento que me recusei uma moeda a uma instituição de caridade. É verdade, ele diz, certamente não sou quem eu deveria ser no meu caráter moral, porém, veja como vou para a igreja, à capela regularmente e ajudo em tudo que posso. É verdade, diz ele, eu não me importo com um trambique ou dois no meu comércio, mas estou sempre pronto para ajudar os pobres. E assim ele imagina que apaga um traço mau do seu caráter com um ato bom e se lisonjeia em seu coração. E veja como ele fica autocontente e satisfeito. O pobre filho de Deus está provando o seu próprio coração com a mais profunda ansiedade possível. Este homem não sabe nada disso. Ele está totalmente seguro de que está certo. Dia a dia, o verdadeiro crente está sentado revirando as suas contas para ver se ele realmente está no caminho para o céu ou se tem confundido e se enganado. Mas este homem autossuficiente tampa seus próprios olhos e caminha deliberadamente, cantando a cada passo, direto para a sua própria destruição. Eu conheço alguns desses nesse momento. Não será suficiente se eu simplesmente declarar o que o seu caráter é, a menos que Deus, o Espírito Santo, abra os seus olhos. Eles terão a certeza de não conhecer a sua própria semelhança, mesmo se eu pintá-las com a própria vida e colocar em cada toque e marcá-los. Eles dirão, ele não pode estar se referindo a mim. Sou tão bom e devoto, não tem nenhuma referência a mim em tudo o que ele disse. Você conhece aquela classe de pessoas que estão sempre com a aparência de sério, que falam o idioma inglês com uma espécie de sotaque suntuoso, que dão uma pronúncia salgada a cada palavra que pronunciam? Cuidado com eles. Quando um homem mostra toda a sua religiosidade em seu rosto, geralmente tem um pequeno estoque no seu coração. Esses comerciantes que colocam uma grande exibição em suas janelas, frequentemente têm muito pouco atrás delas. Então, com esses professores, ninguém poderia saber que eles eram religiosos, por isso que eles rotulam para você não se enganar. Você poderia pensar que eles eram mundanos, se não fosse por sua aparência hipócrita. Mas através dessa colocação, eles pretendem deslizar pelo mundo com crédito. Eu espero que eles não estejam imaginando que serão aceitos perante o tribunal de Deus e que vão enganar o onisciente. Ai deles! Os seus corações estão divididos. Esta doença não é incomum, apesar da sua repugnância e sua terrível fatalidade. Prevalece hoje em dia. Dezenas de milhares de ingleses que são conhecidos como bom e ilustre estão aflitos com isso. Toda a sua cabeça está enferma e todo o coração fraco pelo fato de seu coração estar dividido. Eles não têm a coragem de serem pecadores assumidos e não têm a sinceridade suficiente para serem pessoas verdadeiramente dedicadas a Deus. Tendo assim descrito a doença, continue em segundo lugar a observar os seus sintomas usuais. Quando o coração de um homem está dividido, um dos sintomas mais frequentes é a formalidade na sua adoração religiosa. Você conhece alguns homens, talvez, que acreditam rigorosamente em uma determinada forma de doutrina e são grandes admiradores das regras e do governo da igreja. Você vai observar eles desprezando e abominando e odiando todos os que diferem das suas predileções. Embora a diferença seja como um J ou um tio, eles vão se levantar e lutar por cada decreto, defender cada prego velho oxidado na porta da igreja e pensar que cada sílaba do seu credo peculiar devem ser aceitos sem contestação. Como foi no início, ele deve ser agora e deverá ser sempre até o fim. Agora, isto é uma observação que a sua experiência provavelmente vai garantir, como certamente a minha garante, que essas pessoas, em sua maioria, se levantam ferozmente pelo sistema, porque o poder é tudo que eles têm para se orgulhar. É por isso que o texto fala assim. Eles não têm fé, apesar de terem uma crença. Eles não têm vida por dentro e proporcionam uma cerimônia no lugar da vida. Que surpresa! Porque eles defendem isso ferozmente. O homem que sabe quão precioso é uma vida devota realmente e entende a sua vitalidade, a sua profundidade, ainda que o poder esteja profundamente enraizado no coração, ele tem o amor que flui do Espírito.
Ele aprova a carta, porém gosta mais da medula. Ele é apto, talvez, por pensar menos no sistema do que ele deve, pois primeiro ele se mistura com um corpo de cristãos sinceros e depois com outro e diz: se eu posso desfrutar da presença do meu Deus, onde estou é de pouca importância para mim. Se eu puder encontrar o nome de Cristo sendo exaltado e o seu simples evangelho pregado verdadeiramente, isso é tudo o que eu desejo. O homem cujo coração está dividido, que não tem uma alma devota, não é assim. Ele é extremamente fanático, eu repito, ele pode ser um homem pobre, tudo o que ele tem é uma concha vazia. Você vai notar muitas pessoas meticulosas em relação até mesmo à nossa forma mais simples de cultuar. Eles estão sempre observando, não simplesmente o comportamento reverente na casa de Deus, mas algo mais do que mera reverência. Deve haver uma servil abjeta, um medo tirânico sobre os corações de todos os que estão reunidos. Eles querem que cada jota e tio da nossa adoração seja sempre conduzido com um certo decoro tradicional do que eles acham melhor e mais adequado. Agora, essas pessoas frequentemente não conhecem absolutamente nada do poder de Deus e só lutam por essas pequenas conchas, porque eles não têm núcleo nenhum. Eles ainda lutam por uma superfície, porque eles nunca descobriram o profundo que se encaixa embaixo. Eles não conhecem os minérios preciosos que se encontram nas minas ricas do Evangelho e, portanto, a superfície, coberta com as ervas daninhas e cardos, é suficiente para eles. Na maioria das vezes, a formalidade e o apego a tradições é um traço no caráter de um homem que tem um coração dividido. Mas isso talvez não é o sintoma mais proeminente. Outra marca no caráter de tal homem é a sua inconsistência. Você não vai vê-lo sempre se for precisar de uma boa opinião sua. Você deve tomar cuidado quando os dias que o chama. Chama ele em um domingo e você vai encontrá-lo como um santo. Não chame-o no sábado à noite. Você pode talvez encontrá-lo com a pior aparência de pecador. Eles estão entre os homens no mundo a quem eu mais temo, porque conheço a sua posição perigosa e enganosa. Eles estão entre vocês que tentam, com todas as suas forças, seguir a verdade do Evangelho e ainda segue o mundo. Você pode ir para o púlpito e cantar os hinos sagrados de Sião uma noite, e na outra você pode ir para os seus redutos e cantar uma música profana e lasciva. Você pode beber na mesa do Senhor um dia e na mesa dos demônios no outro dia. Antes de tudo, você corre com o povo de Deus em seu serviço e depois corre com a multidão para fazer o mal. Irmãos e irmãs, este com certeza é um fato terrível, um índice terrível de uma doença assustadora. Você deve ter um coração dividido se você leva uma vida inconsistente. É uma circunstância feliz quando o ministro pode acreditar que não tem nenhum hipócrita entre os membros da sua igreja. Mas sou ousado para dizer, embora com a mais profunda tristeza, que isso é mais do que eu podia acreditar da tão grande igreja que está sob os meus cuidados. Amigos, pode haver alguns de vocês que praticam pecados invisíveis aos olhos do seu pastor. Nem o ancião, nem o diácono têm descoberto. Você foi astuto em suas iniquidades. Talvez o seu pecado está de tal ordem que a disciplina da igreja o considera totalmente intocável. Você sabe, no entanto, e sua consciência lhe diz que sua vida não é compatível com a sua profissão. Conjuro-vos, pelo Deus vivo, em que haveremos de estar face a face no último e grande dia, no tremendo tribunal de Deus, que você desista da sua profissão ou seja fiel a ela. Deixa de ser chamado de cristão ou então seja um cristão de verdade. Busca mais graça para que você possa viver de acordo com o exemplo do seu mestre, ou então, peço, faça com honestidade, e se você aceitar o meu conselho, me alegrarei que você tenha feito assim. Renuncia à sua filiação e não faça da devoção uma profissão. Uma vida inconsistente, digo, é um sinal certo de um coração dividido. E mais uma vez, devo observar que tem outro sinal de um coração dividido, ou seja, objetivos variáveis. Eu poderia apresentar um personagem que você já encontrou muitas vezes em sua vida. Um homem que assiste a uma reunião pública sobre alguma questão religiosa e fica com entusiasmo súbito de fazer o bem. Se ele não for ser um missionário para os pagãos, ele mesmo então se comprometerá a dedicar a sua substância à causa, e na próxima semana não há nada em sua língua a não ser o empreendimento missionário.
Um pouco tempo depois, ele frequenta uma reunião política e agora não há nada perante ele a não ser a reforma política. Mais uma semana e ele é chamado para participar de uma comissão sanitária e agora não há nada que ele quer mais do que a drenagem adequada. Religião, política, economia social, cada um por sua vez, e tudo mais deve dar lugar para o último tema que tem ocupado a sua atenção. Primeiro, esses homens correm numa direção, depois para outra. Sua religião é totalmente espasmódica. Eles são afetados como os homens são afetados com frieza. Eles se agitam e de vez em quando ficam calmos. Às vezes são quentes e mornos, e de vez em quando são frios. Eles pegam a sua religião e depois deitam ela para baixo novamente. O que isso prova ao seu respeito, a não ser que eles tenham um coração dividido e que estão doentes perante Deus. São pessoas repugnantes que nunca verão a sua face com alegria. Para concluir a lista de sintomas, mais uma vez, a frivolidade na religião é muitas vezes um sinal de um coração dividido. E aqui eu me direciono imediatamente para aqueles da minha idade. Existe um pecado muito comum entre os jovens de tratar a religião como um ar leve e frívolo. Há uma seriedade que cabe especialmente nos jovens cristãos. A alegria deve ser um objetivo constante do idoso. A sua tendência está direcionada à tristeza e melancolia. Talvez uma seriedade e solenidade adequada deve ser o objetivo da juventude cristã, cuja tendência será a leveza ao invés do desânimo. Ó, meus irmãos, quando falamos das coisas de Deus com irreverência, quando citamos textos da Escritura para fazer piadas sobre eles, quando sentamos na mesa do Senhor como se fosse mais uma refeição, quando nos batizamos como se fosse mais uma observância comum, sem nenhuma solenidade a ser encontrada, então temo que isso prove que o nosso coração está dividido. Eu sei que alguma alma consciente da sua culpa, se ela realmente foi levada a conhecer o amor de Cristo, sempre voltará às coisas sagradas de uma forma sagrada. Nós não vamos para a mesa do Senhor com leveza de coração. Houve momentos em que ir à mesa do Senhor parecia uma questão muito solene. E sobre o batismo, quem batiza sem ter esquadrinhado o coração, sem ter olhado bem para os seus motivos e sem verdadeira devoção de espírito, será totalmente em vão. Pois o comungante errado pode comer e beber para sua própria condenação, de modo que aquele que for batizado erradamente receberá condenação em vez de bênção. Frequentemente, a frivolidade de espírito é um sinal de um coração dividido. Isso nos leva ao terceiro ponto, os efeitos tristes de um coração dividido. Quando o coração de um homem está dividido, ele é, ao mesmo tempo, tudo o que é ruim. No que diz respeito a si mesmo, é um homem infeliz. Quem pode ser feliz quando tem poderes rivais dentro do seu próprio peito? A alma deve encontrar um ninho para si, ou não encontrará descanso. O pássaro que procura descansar sobre 2 galhos nunca terá paz, e a alma que busca 2 lugares de repouso, o mundo e depois o Salvador, nunca terá qualquer alegria ou conforto. Um coração unido é um coração feliz. Daí Davi diz: uni o meu coração ao temor do teu nome. Aqueles que se entregam totalmente a Deus são um povo abençoado, porque descobriram que seus caminhos são caminhos de delícias e todas as suas veredas são de paz. Os homens que não são nem isso, nem aquilo, e nem uma coisa nem outra, estão sempre desconfortáveis e miseráveis. O medo da descoberta e a consciência de estar errado conspiram junto para agitar a alma e torná-la cheia de mal-estar, doença e inquietação de espírito, ansiedade, etc. Tal homem é infeliz em si mesmo. Ele é, em segundo lugar, inútil na igreja. Para que serve um homem assim para nós? Não podemos colocá-lo no púlpito para propor o evangelho que ele não pratica. Não podemos colocá-lo no diaconato para servir a igreja, porque sua vida iria se arruinar. Não podemos comprometê-lo ao cargo dos assuntos espirituais da igreja, no presbitério, porque nós discernimos que, por não ser espiritual, estes assuntos não devem ser confiados a ele. Ele não será bom para nós de forma alguma. Lhe chamarão de prata rejeitada. Seu nome pode estar no livro da igreja, mas é melhor que seja tirado. Ele pode se assentar no meio de nós e nos dar a sua contribuição. Estaríamos melhor sem ele e sem a contribuição, mesmo se ele duplicar o seu talento e triplicar sua contribuição.
Sabemos que nenhum homem que não tenha o seu coração unido vitalmente e inteiramente a Cristo nunca pode ser usado a serviço da Igreja de Deus. Mas não é só isso, ele é um homem perigoso para o mundo. Tal homem é como um leproso indo para o exterior no meio de pessoas saudáveis. Ele espalha a doença. O bêbado é um leproso isolado por si mesmo. Ele causa menos dano comparativamente, pois ele é como o leproso em sua embriaguez, quando ele é conduzido para fora da sociedade. Sua própria embriaguez clama: imundo, imundo, imundo. Mas este homem é um professor de religião e, portanto, tolerado. Ele diz que é um cristão e, portanto, é admitido em toda a sociedade, mas está cheio de podridão e decepção interiormente. Embora ele seja exteriormente como um sepulcro caiado, é mais perigoso para o mundo do que o mais cruel dos homens. Se você construir uma prisão para os hipócritas, toda Londres não teria terreno suficiente para isso. Ó, meus irmãos, não obstante da impossibilidade de vinculá-los, eu digo que o cão mais louco nos dias mais quentes não são nem um pouco perigosos para os homens, como um homem que tem um coração dividido, que corre com o veneno raivoso da hipocrisia em seus lábios e destrói as almas dos homens com sua contaminação. Ele não é somente infeliz consigo mesmo, inútil para a igreja e perigoso para o mundo. Ele é desprezível a todos. Quando ele é descoberto, ninguém quer recebê-lo. O mundo o reconhecerá e a igreja não terá nada para administrar a ele, a não ser a sua censura. A consideração mais solene, no entanto, é que este homem é reprovável aos olhos de Deus. Ele é um dos mais desagradáveis e detestáveis perante os olhos da infinita pureza. O seu coração está dividido. Um Deus puro e santo odeia, em primeiro lugar, o seu pecado e as suas mentiras que ele usa para cobri-lo. Ó, se há um lugar onde os pecadores são mais repugnantes para Deus do que em qualquer outro lugar, é em sua igreja. Um cão fica bem o suficiente no seu canil, mas um cão na sala do trono está fora do lugar. Um pecador no mundo é ruim o suficiente, mas na igreja ele é horroroso. Um louco em um asilo é uma criatura digna de pena, mas um louco que protesta não ser louco e quer lançar-se entre nós para que possa fazer o mal não é apenas digno de pena. Ele deve ser evitado e precisa ser contido. Deus odeia o pecado em todo lugar, mas quando o pecado coloca os seus dedos sobre o seu altar divino, quando ele vem e coloca a sua mão insolente sobre o sacrifício que está sendo oferecido, então Deus o rejeita com desgosto. De todos os homens que estão no lugar mais provável para receber o raio mais poderoso e o mais terrível relâmpago, esses são os homens que têm um coração dividido e professam servir a Deus enquanto seus corações estão servindo o pecado. Acautelai-vos, pecadores, vede, se você correr com o pecado, você vai encontrar o castigo. Mas depois de tudo, hipócrita, cuida bem dos teus caminhos, pois o seu pecado e a sua vida juntos te trarão um terror e destruição rápida sobre a sua cabeça devota. Em conclusão, tenho que me direcionar a vocês com algumas observações a respeito da punição futura do homem cujo coração está dividido, a menos que ele seja resgatado por uma grande salvação. Tenho me esforçado para pregar fielmente esta manhã, tão fielmente quanto pude, mas estou consciente de que muitos filhos de Deus não encontraram comida sob tal sermão, nem a minha intenção que devam. Não é justamente possível misturar o crivo da peneiração com a vasilha do Evangelho. Não podemos trazer-lhes o trigo e a peneira também. Esta manhã tenho procurado levar o ventilador ministerial em minhas mãos para limpar bem este piso, em nome daquele que será o grande limpador no último dia. Todos nós precisamos, quer saibamos ou não. Os melhores cristãos necessitam questionar as suas motivações de vez em quando. E quando os filhos de Deus não são alimentados, muitas vezes é melhor que eles examinem a si mesmos, de como que seria se eles tivessem alguma promessa rica para alimentar-se. Meus queridos, de tão vasto número esta manhã, há algum entre vós com o coração dividido? É possível que toda essa congregação seja composta de cristãos sinceros, verdadeiramente iluminados, chamados e salvos? Não existe um homem confundido que colocou-se entre as ovelhas quando deveria ter sentado entre as cabras? Não existe um homem aqui que, sem cometer um erro, se atreveu descaradamente a fazer parte do número de sacerdotes de Deus, quando ele é realmente um adorador de Baal? Deixe-me então
para que eu possa cumprir a minha missão com fidelidade de escrever a terrível condição do hipócrita quando Deus virá para julgar o mundo. O hipócrita vem com a cara de bronze, ele vem no meio da congregação dos justos. O mandato vindo do trono reuniu o joio em primeiro lugar. Ele ouve o mandato e suas bochechas não ficam pálidas. Sua imprudência continua com ele até agora. Ele ainda irá bater na porta e dizer: Senhor, Senhor, abra-me. O anjo divisório voa, terror está na cara dos ímpios. Como à esquerda, o joio será amarrado em feixes para serem queimados. Imagine-se, no entanto, a maior consternação deste indivíduo que, de pé no meio de ministros, santos e apóstolos, de repente se encontra prestes a ser arrancado do meio deles. Com uma tremenda rusga, como uma águia descendo da sua altura elevada, o anjo da morte agarra ele, levando-o para longe e toma-o como seu próprio. Você é, diz o anjo das trevas, você é um joio. Você cresceu lado a lado com o trigo, mas isso não mudou a sua natureza. O orvalho que cai sobre o trigo tem caído em cima de você. Você também tem desfrutado do sol que brilhava sobre ele, mas você ainda é o joio e o seu destino permanece o mesmo. Você deve estar vinculado com o resto em feixes para ser queimado. Ó ouvinte, o que deve ser da sua consternação quando aquele anjo lhe arrancar pelas raízes com sua mão poderosa e levar quem se achava um santo para junto dos pecadores no lugar de destruição. E agora imagine a recepção que ele encontra. Ele é levado para o meio dos malditos, os malditos que ele reprovava com a sua língua farisaica. Aí ele vem, eles dizem, o homem que nos instruiu, o homem bom que nos ensinou a fazer o melhor. Aí ele próprio descoberto finalmente a não ser melhor do que aqueles que ele desprezava. Então imagina o calabouço interior agora, se você se atreve, os assentos reservados dessa morada de fogo e a cadeia do desespero mais pesada. Imagine, eu digo, se você pode, a terrível destruição, mais terrível que todas as outras, que devem dominar o homem que neste mundo engana a igreja e desonra a Deus, mas que agora tem a sua vergonha detectada. Os pecadores comuns têm a prisão comum, mas este homem será lançado na prisão interior e será amarrado no tronco do desespero. Tremam professores, mestres, tremam todos os que são meio a meio cristãos e não. Tremei vós que fingem que temem a Deus, mas como os samaritanos adoram seus ídolos. Ó, treme agora, para que o seu tremor não venha no dia que você não tiver ciente, quando você desejar que as rochas te escondam e que as montanhas te cubram, mas você estará sem abrigo no dia da ira do Deus de toda a terra. E agora, eu não posso te mandar embora sem pregar o Evangelho por um momento ou dois. Tenho talvez alguém aqui que está dizendo: Senhor, o meu coração não está apenas dividido, mas ele está quebrado. Ah, tem uma diferença grande entre um coração dividido e um coração quebrado. O coração dividido está cortado em dois. O coração quebrado está quebrado em pedaços, tudo em pedaços, e ainda assim não está dividido. Tudo está em pedaços, no sentido que a sua esperança orgulhosa se derreteu. Por outro lado, existe um ardente desejo que ele possa ser salvo. Pobre coração quebrado, eu não estava te repreendendo. Você está desejoso que os seus pecados sejam apagados nesta manhã? Então grite com todo o seu pobre coração quebrado a partir de agora: Senhor, salva-me da hipocrisia. Seja o que for, não me permita pensar que eu sou teu se eu não sou. Você está declarando esta oração a Deus: Senhor, fazei-me realmente teu. Coloca-me entre os teus filhos. Deixe-me chamá-lo meu Pai e não desviar de ti. Dá-me um coração novo e um espírito reto. Lava-me no sangue de Cristo e me faça limpo. Faça-me quem tu queres que eu seja e eu te louvarei para sempre. Lembre-se, meu caro ouvinte, se for esse o desejo do seu coração, você deve acreditar neste dia que Cristo é capaz de te salvar, está disposto a te salvar e esperando para ser gracioso ao teu respeito, e mais disposto a conceder mercê do que você merece receber. Portanto, você é ordenado a confiar nele, pois todos os seus pecados foram punidos nele como seu fiador. E por amor de Cristo, Deus está disposto agora a te receber e te abençoar. Chega perto dele nesta manhã, levante os seus olhos para aquele que morreu na cruz. Põe tua confiança naquele que é o meu Redentor e o seu Redentor também. Deixe o sangue que flui do seu lado ser recebido em seu coração.
Abra os seus pobres machucados e diga: meu mestre, cura essas feridas para mim. Ó Jesus, eu não conheço nenhuma outra confiança. Se você me salvar, eu não conhecerei nenhum outro amor. O meu coração está indiviso em seu amor. Ele olha só para ti. Em breve estará indiviso em sua gratidão. Eu te louvarei e a ti mesmo. Pobre coração, penitente e partido. Eu não me contradigo erroneamente dizendo: embora o seu coração esteja quebrado, não está dividido. Traga-o como ele está e diga: Senhor, recebe a mim através do sangue de Cristo e deixe-me ser seu agora, para sempre, através de Jesus. Amém, queridos. Amém. Venha se cansado estás e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz e eu darei paz sem fim. Terás paz.